Olá pessoal, professor Mamute na área para a nossa segunda aula, tá? Então na aula 2 nós vamos trabalhar direto com as atividades que foram passadas para vocês, tá certo? Então as atividades são essa aqui. Eu vou abrir aqui a atividade do professor, a atividade que já está pronta, não é a atividade que foi passada para vocês. A que foi passada para vocês é essa aqui de baixo, que não possui macros. Eu quero abrir essa daqui para que vocês vejam como que vai ficar a planilha pronta, certo? Antes de mostrar, eu vou explicar para vocês. O funcionário dessa empresa aqui, ele trabalha com essa planilha. Ele tem uma tabelinha aqui, que tem alguns dados, certo? E ele faz diariamente a classificação por cidade, ele faz por cliente, por nome e por data. E como que ele faz isso? Ele seleciona aqui no início da sua tabela, certo? Ele clica aqui na célula B4, ele vai lá em classificar e filtrar e vai lá em classificação personalizada. Daí esse funcionário, se ele quiser a classificação por nome, ele seleciona o nome, ele verifica se está de A a Z e dá um OK. Olha só, fica tudo classificado por nome. Só que o que? Nós vamos automatizar essa planilha para este funcionário. Nós vamos deixar ela automatizada de uma forma melhor, mais fácil para o usuário final, certo? Utilizando a gravação de macros. Quando ela estiver pronta, ela vai ficar dessa maneira. Ó. Quando ele clicar aqui em classificar por cidade, ele vai classificar pela cidade de A a Z, ele vai deixar uma cor de preenchimento e ainda vai colocar o nome da cidade aqui em cima. Ok? Quando ele clicar em cliente, o mesmo acontece. Somente cliente fica com a cor de preenchimento, tá? E fica classificado de A a Z e com o nome cliente aqui em cima. Nome a mesma coisa, data também e o botão limpar, que ele vai simplesmente tirar o nome da célula D2, tá? Bem como a cor de preenchimento que está na tabela. Ok? Então agora eu vou abrir a tabela que foi passada para vocês para mostrar como que é feito a gravação dessa macro. Ok, vou abrir aqui. Pronto. Só para mostrar para vocês, eu vou clicar aqui no botão, vocês vão ver que nada acontece, né? Ele diz que não é possível executar macro porque não tem macro nenhuma atribuída a este botão. Então vamos lá. Para a gravação da macro, nós podemos clicar aqui na guia desenvolvedor. Lá no grupo código, vocês vão encontrar uma ferramenta chamada gravar macro. Quando eu clicar em gravar macro, ele vai abrir aqui para mim para eu pôr o nome da macro. Lembrando que o nome das macros, elas não podem conter caracteres especiais. Isso significa que eu não posso colocar acentuações, né? E evitar colocar também espaçamentos, tá certo? Então colocar tudo junto. Para identificar melhor, eu vou digitar aqui cidade, porque essa aqui vai ser a macro desse primeiro botão. Eu não vou colocar nenhuma descrição, tá? Eu vou apenas dar um OK para que comece a gravação da macro. A partir do momento em que eu der OK, ele já vai gravar tudo o que eu fizer. Então, eu vou dar um OK aqui. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é selecionar a célula B5. Eu vou dar um Ctrl Shift para a direita, para que ele selecione todas as colunas, e um Ctrl Shift para baixo, para que ele selecione todas as linhas da minha tabela. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a cor de preenchimento, porque talvez tenha sido esse um dos problemas que alguns de vocês tenham encontrado. Quando você clicava em cidade e mudava, por exemplo, para nome, a cidade continuava com a cor de preenchimento. Então, antes de qualquer coisa, eu já retiro a cor de preenchimento. Cliquei no botão qualquer desses aí para classificar e a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o preenchimento que já tem, certo? Segundo, eu vou clicar aqui na D2 e vou dar um delete também, mesmo que não tenha nada, para que não fique o nome aí. Ok? Delete. Vou selecionar aqui novamente, que eu vou precisar da seleção, Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para baixo, certo? Eu vou lá em classificar e filtrar, classificação personalizada, certo? E aí eu vou selecionar pela coluna, eu estou classificando aqui por cidade, então tem que ser a coluna F. Então vou clicar aqui na coluna F, certo? Vou selecionar e vou dar um OK. Pronto, vocês podem perceber que cidade ele ficou classificado. Falta apenas agora colocar aqui na tabela a cor de preenchimento. Eu vou clicar aqui na F5, Ctrl Shift para baixo, para que ele selecione apenas os dados dessa coluna.
eu vou colocar uma cor. A cor pode ser a escolha de vocês, tá? Eu vou colocar o mesmo azul que eu coloquei. Por fim, para que eu finalize isso daqui, eu tenho que clicar aqui e digitar a palavra cidade. Para que não fique essa seleção aqui, eu vou clicar aqui no cantinho, no A2, e vou parar a minha macro. Está feito a macro, a gravação da macro aí, né, do botão cidade. Então, vou lá em desenvolvedor e vou parar a minha gravação. Pronto, muito simples agora. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma gravação de macro para cliente, uma gravação para o nome e uma gravação por data. O mesmo processo, tá? Eu vou fazer uma gravação do cliente agora, só que eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou utilizar um botão que tem aqui na minha barra de status, que é a mesma coisa aqui da guia desenvolvedor, gravar macro, certo? Então eu vou utilizar este botão aqui, ó. Cliquei, podem ver que ele abre aquela janela, certo? Eu venho aqui e vou colocar o nome da minha macro, cliente. Vou dar um OK e ele vai começar a gravação. Então eu vou selecionar o nome, vou deletar. Vou selecionar o B5, Ctrl Shift para a direita e para baixo. Eu vou remover a cor de preenchimento. Eu já vou aproveitar aqui a seleção. Vou lá em classificar. E vou classificar agora pela coluna, como é cliente, é a coluna D. Certo? Pode conferir aqui, ó, comigo, coluna D, de A a Z. Vou dar um OK, classifiquei. Vou selecionar o primeiro registro da coluna cliente, vou dar um Ctrl Shift para baixo, para que eu possa aplicar a mesma cor que eu coloquei. E por fim, eu vou colocar aqui cliente padronizado. Vou dar um clique aqui no cantinho e vou parar. Eu posso parar também minha macro por aqui. Parei a minha macro, certo? Vou fazer a gravação agora de nome, certo? Vou colocar aqui nome. OK, mesmo procedimento. Deleto. Tá? Já posso até colocar o nome aqui. Não tem problema. Seleciono, Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para baixo. Vou tirar a cor de preenchimento, vai ficar sem preenchimento. Vou lá fazer a classificação e filtragem pela coluna, como é cliente, a coluna... Não, agora é nome, né? Então é coluna B. OK. Primeiro registro da coluna B, Ctrl Shift para baixo para colocar a cor. Coloquei o azulzinho, clico aqui no cantinho, posso parar a minha macro. Por fim, eu vou fazer aqui da data, mesmo procedimento. Data. OK. Data, Ctrl Shift para a direita, para baixo, retira a cor, sem preenchimento, classificar e filtrar, data é coluna C, do mais antigo para o mais novo, eu vou dar um OK, seleciono o primeiro registro da coluna data, Ctrl Shift para baixo, aplico a cor e dou um clique aqui no canto. Paro a minha gravação, não posso esquecer de parar, senão ele vai continuar gravando. E por fim, falta aqui a gravação do limpar, que é muito simples, tá? Vou fazer aqui o limpar, vou dar um OK. O limpar vai apenas deletar este nome daqui, vou selecionar todos os registros e vou tirar a cor de preenchimento. Está feito o limpar, vou dar um clique aqui para que a seleção fique aqui no cantinho. Finalizei. Agora, gente, é muito simples, é só atribuir as macros aos botões. Como que faz isso? Você clica com o botão direito em cima de um botão e vem na opção atribuir macro. Aí vai ter as macros lá, ó, todas as macros que nós criamos aqui, ó. Então, essa primeira macro é da cidade, então seleciono cidade e dou um OK. Botão direito em cliente, atribuir macro, seleciono cliente e dou um OK. Nome, botão direito, atribuir macro, coloco o nome, tá aqui embaixo. Botão direito aqui, para data, atribuir macro da data. E por fim, o botão direito, atribuir macro e a macro é a macro limpar.
Agora vem uma das partes mais importantes, tá, de uma gravação de macro para quem trabalha com desenvolvimento, que é o teste, né? Então vou clicar aqui, ó, cidade, ele tem que aparecer cidade, tem que aparecer azulzinho aqui. Cliente, ele tem que aparecer cliente, classificar por cliente, ficar azulzinho. O nome, ele tem que aparecer o nome, ficar azulzinho. A data, azulzinho. E o limpar, que vai limpar tudo isso. Vou fazer agora assim, dessa forma, para ver se não está dando nenhum tipo de erro. Vi que não deu nenhum erro, limpar. Está pronto aí a nossa planilha automatizada, pronta para ser entregue para aquele camarada que faz aquela situação todos os dias de classificar e filtrar. Espero que tenham gostado e até a próxima atividade.